Durante séculos nos ensinaram que o camponês medieval vivia numa miséria absurda, uma visão totalmente marxista, onde o coitado trabalhava até morrer, sem descanso, sem se alimentar direito, sem nenhuma dignidade, e ainda ele tinha que dar a sua esposa ao senhor feudal na primeira noite. Mas essa imagem não é só simplista, ela é absurda e errada, porque quando a gente vai aos registros da época, os contratos feudais, os censos da época, os registros da igreja, as crônicas e os estudos modernos de historiadores sérios, o que aparece não é um povo esmagado pela nobreza, subjugado a uma vida de opressão, mas sim uma sociedade muito bem organizada em torno de um calendário solar, do trabalho, da proteção e principalmente da sobrevivência coletiva, a comunidade. E aqui tá a parte que mais dói em quem fala ao contrário. Em vários aspectos, o camponês medieval tinha mais tempo livre, uma vida melhor do que a sua vida hoje. Isso não significa que a vida antes era fácil, longe disso, era muito braçal, muito trabalho no sol, mas significa que a Idade Média não funciona como os filmes e as séries nos mostram, e nem é como a escola insiste em ensinar, isso quando ainda ensina alguma coisa sobre a Idade Média. Como escreveu o historiador Mark Bloch, o livro dele tá aqui em algum lugar, tá aqui ó, A Sociedade Feudal, a vida rural medieval não pode ser julgada pelos padrões do mundo moderno, do mundo industrial na época dele, sob o risco de não compreendermos nenhum dos dois. Neste vídeo, você vai entender como era a vida real dos camponeses medievais, como que eles trabalhavam, o quanto que eles descansavam, o que eles comiam, como sobreviviam ao inverno e principalmente qual era a sua função e relação dentro da sociedade feudal. Porque o feudalismo funcionava muito mais como um sistema, um ecossistema de interdependência, muito mais isso do que uma máquina de opressão permanente, o senhor feudal mauzão. Esse é mais um vídeo da série Sociedade Feudal, onde a gente está analisando a verdade sobre como a era medieval realmente funcionou, usando como base registros históricos, fontes primárias e historiadores renomados de verdade, como Mark Bloch e Jacques Ligoff. Estamos agora no terceiro vídeo da série. Se você perdeu os outros, assiste esse primeiro e depois volta e assiste todos, porque a gente já comparou a sociedade feudal com o crime organizado e a gente viu como a Europa medieval sobreviveu depois da queda de Roma. E como sempre, mete a machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e considere se tornar um membro do Caverna. Bom, a maioria dos camponeses medievais vivia em pequenas aldeias, em casas simples feitas de madeira, barro e telhados de palha. O chão era de terra batida e em muitos casos coberto com palha para isolar do frio e da umidade. Sim, o chão era coberto apenas de palha para separar da terra e geralmente a casa tinha um cômodo, no máximo 2. Já falei bastante disso aqui no Caverna. Só que não eram casas vazias ou miseráveis como o cinema costuma mostrar e totalmente sem cor também, tem essa parte. Havia muita vida ali dentro. Cara, tinha ossos, chifres, couro, penas de animais, temperos e plantas pendurados, várias coisas de utensílio, ferramentas, muita decoração, pequenas decorações ali, parte de uma cultura profundamente ligada ao mundo natural. A sobrevivência era a palavra de ordem, então você veria carnes penduradas ali secando ou sendo defumadas para passar o inverno, nada se perdia do animal. Quando você abatia um porco, você fazia linguiça, bacon, tudo, osso, tudo era usado. Provavelmente no inverno você também veria os animais ali dentro da casa, afinal é melhor deixar eles aquecidos do que eles morrerem no frio e você perder sua comida. Ao amanhecer, o vilarejo acordava junto, todos tomavam um café da manhã reforçado, os homens seguiam para os campos, onde eles cultivavam trigo, cevada, aveia, centeia, cuidavam dos animais e tudo mais. Os grãos eram a base da alimentação medieval. As mulheres não ficavam paradas em casa não, como muitas vezes se imagina. Elas cuidavam das hortas, dos animais, das crianças, fiavam a lã, costuravam roupas, preparavam alimentos e mantinham a economia doméstica funcionando. Jacques Ligoff lembra que o trabalho feminino era central na Idade Média, não secundário, porque sem o trabalho feminino, o feudo simplesmente ruía, não sobreviveria. As crianças também faziam parte deste mundo desde cedo. Não existia uma escola formal para os camponeses, para os nobres também não, em grande parte, mas isso não significava ausência de aprendizado. O conhecimento era transmitido pela prática. Os meninos acompanhavam os pais nos campos e as meninas aprendiam as tarefas domésticas com as mães. Era uma educação oral, repetitiva e funcional, moldada para a sobrevivência, não para o papel. Muitos criticam a falta de educação formal e escrita dos camponeses medievais, mas a realidade é muito mais simples. Eles simplesmente não precisavam
disso, eles precisavam aprender o que eles iriam fazer o resto da vida. Eles precisavam aprender a sobreviver. Eles precisavam aprender a plantar. Você sabe hoje plantar? Você consegue fazer a planta viver na sua casa? Você bota a planta lá na janela, ela morre. E aí, você vai comer o quê? Então você precisava aprender o ciclo solar, a planta, como adomar uma planta, como desbrotar uma planta, como cuidar de uma planta. E também como colher. Você vai colher certo, vai colher errado. Você precisava aprender a cuidar dos animais, do campo. Nenhuma literatura ia te ajudar aqui não. Então, a educação formal não fazia falta alguma para os camponeses. Eles viviam muito bem, como a gente vai ver nesse vídeo. Hoje, nós é que ficamos presos a essa necessidade opressora de estudo. Então você faz escola, faz faculdade, faz pós-graduação, faz MBA, estuda e no fim você ganha muito menos do que o justo, não é mesmo? Ao meio-dia, o ritmo desacelerava. Todos paravam para a refeição do meio do dia. As principais refeições eram o café da manhã e a janta, mas o almoço, o lanche, eles tinham uma parada para comer o lanche. Geralmente levavam e comiam no campo. Ali era algum lanche, uma sopa, um ensopado espesso, acompanhado de pão e cerveja fraca ou vinho diluído. Depois disso vinha algo que muita gente não associa à Idade Média: descanso. Sim, pausa, siesta. Eles faziam uma pausa curta ali depois do almoço, antes de retomar o trabalho até o fim da tarde. Existem várias artes medievais que retratam esse período de descanso, e isso era o normal. Eles começavam cedo o trabalho, 6, 7 horas da manhã, depende se era inverno ou verão, logo que o sol saía, e quando o sol estava no seu ponto mais alto, era hora de pausar para comer e descansar, porque se você trabalhasse no sol a pino, você ia se lascar. Então esse detalhe é fundamental, porque demonstra um dos maiores mitos sobre o período. O camponês medieval não trabalhava de forma contínua e ininterrupta como um operário industrial. O operário industrial, sim, trabalhava lá no começo da era industrial 16 horas por dia, sei lá quanto. O tempo era regulado pelo sol, pelas estações e pelo calendário religioso. Como aponta Mark Bloch, a sociedade feudal vivia em um tempo orgânico, muito mais ajustado ao nosso corpo, muito diferente da obsessão de hoje em dia por produtividade, ou toda hora olhando no relógio, trabalhando até tarde na noite, virando noite. Isso sim oprime e mata o ser humano por dentro, não está ajustado ao nosso relógio biológico. Isso não quer dizer que os camponeses fossem totalmente livres no sentido moderno da palavra. Muitos eram servos, ligados juridicamente à terra do senhor feudal. Então eles precisavam de autorização para se casar fora do feudo ou viajar, e entregavam parte da colheita como forma de pagamento, imposto. Mas essa relação não era apenas exploração cega, ela existia porque em um mundo sem estado central forte, o senhor feudal oferecia algo muito essencial para a sobrevivência: proteção militar, a mediação de conflitos, a justiça local e também um lugar para você morar e produzir. A gente já falou de tudo isso, desse contrato social, nos outros vídeos dessa série, e diferente do que a gente pensa, esses contratos mudavam sim, não eram fixos. Você podia sim mudar de feudo, mas provavelmente sempre estaria ligado a um contrato de troca mútua, porque se você tivesse abandonado ali fora da comunidade, provavelmente você ia morrer no meio da floresta sem nada. Seu trabalho então era fundamental e você trocava ele por proteção e habitação. Dentro do feudo, o senhor era quem julgava disputas por terras, heranças e crimes. Em troca, o camponês tinha uma relativa estabilidade. Ele tinha que trabalhar muito por isso, é verdade, mas podia focar na sua sobrevivência, na sobrevivência da sua família, sem viver sob a ameaça constante de bandidos, invasões ou vinganças privadas. O servo não tinha que trabalhar todo dia na terra do senhor. Claro, dependia de feudo para feudo, tal, mas geralmente ali eram 2 dias da semana você trabalhando na terra do senhor e o resto você podia trabalhar na sua terra, produzindo, criando animais, plantando na sua horta e tudo mais. Você tinha que pagar imposto? Tinha, mas era muito menos do que a gente paga hoje. Depende, entre 10% e 20%. Vai ver hoje aí quanto que você paga de imposto para o governo. Mas, se a gente comparar, hoje a gente trabalha também muito mais do que o camponês medieval e temos tanto risco quanto eles tinham. Nos anos de boas colheitas, a alimentação era mais variada do que muitos imaginam. Além dos cereais, os camponeses também consumiam repolho, cebola, alho poró, nabo, cenoura, ervilhas e feijões. A carne não era diária, depende. Podia ser pequenas porções, mas sim diária, depende de onde a gente está olhando da Europa medieval, mas existia sim, a carne estava constantemente no prato ali, peixe, porco, carne de vaca era um pouco mais raro, mas carne de pequenos animais, galinha, frango, tudo isso. O porco e o carneiro era o que mais se comia ali, além da galinha. Leite, manteiga e queijo eram muito comuns, especialmente fora dos períodos de jejum religioso. Queijo era comum que você, como é que você ia armazenar leite, você fazia virar queijo. Tudo era bem pensado para você ter alimento a longo prazo. Não tinha geladeira. Eu já falei da principal comida medieval aqui também, que todas as classes sociais comiam, era um mingau de aveia. Tem um vídeo, procura lá depois, Caverna Medieval, a principal comida
vida da Idade Média. A vida era muito dura, sim, sem dúvida, mas ela estava longe de ser essa escravidão sem descanso que a cultura popular insiste em repetir. O camponês medieval vivia dentro de limites rígidos, sim, mas também ele tinha tempo de sobra para a comunidade, para fazer seus rituais religiosos e para muita festa. Uma rotina que fazia sentido dentro daquele mundo. Mas agora o camponês vivia oprimido pelo senhor feudal, e se eu te falar que eles tinham mais de 4 meses de férias por ano? Bora ver isso? Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a estratégia com cursos. Mano, a estratégia tem curso pra qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso pra área de policial. Você quer ser policial ou crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos pra você progredir na carreira. Carreira militar tem também. Carreira jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A estratégia com cursos tem curso pra você passar na prova da OAB. Eles têm até cursos para preparar você para o vestibular. É o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar pro vídeo. Muitas famílias camponesas também criavam seus próprios animais, principalmente porcos. Eles eram baratos de manter, se alimentavam de restos e forneciam uma carne altamente calórica, perfeita para o inverno. Então eles faziam muito bacon, presunto, carne defumada e tudo mais para sobreviver ao inverno. Diferente de hoje, a carne não vinha acompanhada de arroz, mas de pão, muito pão. O pão medieval era a base de quase todas as refeições, servido com vegetais, carne e sempre acompanhado de cerveja fraca ou vinho diluído. E era pão, não era pão refinado. Pão refinado era raro e era considerado de alta classe. O medieval comia um pão duro, porque eram sementes duras. Então pão de aveia, pão de centeio, um pão de cevada, ou até um pão de trigo, mas trigo integral. Provavelmente ninguém tinha também intolerância ao glúten naquela época. Engraçado, né? Comia pão pra caramba. O que será que fizeram com o pão hoje em dia? Por isso, o mito de que os camponeses passavam fome todos os dias simplesmente não se sustenta pelas bases de registro que a gente tem. A vida era dura, mas havia abundância relativa na maior parte do tempo, especialmente em anos de boas colheitas. Eles não eram escravos, eles não ficavam exaustos trabalhando sem parar, como tantas vezes nos contam, mas é real que a cada 7 anos, em média, pelos estudos, existiu um período aí de quebra nas safras, pelo mau tempo, secas, pragas e etc. Então, quando a comida era escassa, e acontecia, era escassa para todos, rico ou pobre, nobre ou servo. A comunidade passava junto pelas crises. Como eu falei, além do descanso diário, havia algo ainda mais importante, o calendário cristão. Os domingos eram obrigatoriamente livres, exceto pela missa. Você tinha que ir na missa de manhã. Tinha missa todo dia, mas o domingo era preceito. E havia dezenas de festas religiosas ao longo do ano. Páscoa, Pentecostes, Dia de Todos os Santos, os casamentos, nascimento, funeral e tudo mais. Mark Bloch explica que o tempo medieval não era organizado pelo relógio, mas sim pelo ritmo sagrado do ano. Não era as horas que importavam como hoje, era o calendário, eram as semanas, os meses. Em muitas regiões, isso significava que os camponeses trabalhavam cerca de 150 dias por ano nos campos, em tempos espaçados, com uma média de pouco mais de 25 horas semanais, trabalhando com tudo, né? Com a sua criação e a criação do servo. Você prestou atenção? Os camponeses trabalhavam 25 horas semanais, contando a sua sobrevivência e a sobrevivência do senhor, ou seja, trabalhando nas suas terras e na terra do senhor. Hoje a jornada mínima é de 44 horas semanais, ou seja, o camponês medieval trabalhava quase metade do que você é obrigado a trabalhar hoje, e no restante do tempo o que ele fazia? Descansava, ficava com a família, criava os filhos, cuidava ali dos seus animais numas tarefas mais fáceis, cuidava da horta, da casa. Além disso, eles trabalhavam 150 dias por ano. Se a gente pegar 21 dias úteis por mês, que a gente geralmente tem, e multiplicar por 12 meses, dá 252 dias, ou seja, o camponês trabalhava apenas 60% dos dias que você trabalha hoje. Isso é muito menos do que qualquer trabalhador moderno imagina. O restante do tempo era preenchido por manutenção da casa, muito descanso, muita festa e muita vida comunitária. Em alguns lugares, como na Espanha, o calendário poderia chegar a 6 meses de festas, feriados e férias. A gente tem que entender que no inverno não tinha muito o que se fazer, então se trabalhava muito na plantação, na fase de plantação e na fase de colheita, e fora disso, era só uma manutenção mais básica. O ano medieval girava em torno das estações e da religião. O advento, por exemplo, começava semanas antes do Natal. Já era festa semanas antes do Natal, com jejuns que limitavam o consumo de carne e laticínios, o que na prática até ajudava a preservar os estoques para o inverno. Depois vinham as longas celebrações do Natal, que só terminavam em fevereiro, com aves de caça, presuntos e vinhos quentes sendo consumidos até mesmo pelos camponeses. Essas festas variavam de região para região. Havia datas universais, como
como o Natal, a Páscoa, celebrações locais dedicadas aos santos padroeiros de cada vila. Isso criava um calendário cheio de pausas, encontros e convivência. O trabalho pesado da colheita, quando chegava, era feito em conjunto, entre vizinhos, amigos e familiares. Não havia individualismo. A base da sociedade feudal era a comunidade. Eu já venho falando isso em vários vídeos. Tanto que eu fiz um vídeo aqui, se você sobreviveria à Idade Média, que tem a galera que fala, você sobreviveria à Idade Média. Sabe o que é o pior? Sabe o que você não sobreviveria um dia? Porque você não se integraria na comunidade. Viver sozinho na Idade Média, isso sim era a pior coisa e você certamente morreria. Então a aldeia funcionava como uma comunidade. O feudo era uma comunidade. E o senhor feudal tinha que cuidar do seu feudo. Eles compartilhavam tudo e em muitos casos, como nas festas, todo mundo comia junto, os nobres e os servos. Os conflitos existiam, claro, não havia polícia como a gente conhece hoje, mas as milícias locais formadas pelos próprios moradores, que se organizavam para manter a ordem, e às vezes cavaleiros medievais. Crimes graves eram raros, a maior parte era disputa ali por terra, por porco, coisa ali, você pegou minha produção, roubou minha mulher, sei lá. Diante da comunidade ou da corte do feudo, todos eram julgados ali, compostos pelos próprios camponeses, então não era o senhor feudal, a gente vai falar isso no próximo vídeo da série, que analisa o senhor feudal, não era o senhor feudal que resolvia tudo, que nos momentos de lazer a vida era muito barulhenta, colorida e viva, diferente dos filmes, dos jogos que a gente vê. Tinha jogos de dados, versões violentas de futebol, que eu já falei aqui, muitas e muitas feiras, peças teatrais improvisadas e a chegada de menestréis que contavam muitas e muitas histórias. Era assim que se transmitia a cultura medieval. E muitas dessas histórias, que nem os contos da Cantuária, eram obscenas, satíricas e engraçadas. Então eram eventos esperados com ansiedade, eventos de muita felicidade, não de opressão como a gente vê nos filmes. A Idade Média não era silenciosa, fria, cinza, triste, não. Era viva, colorida, alegre, muito diferente. Quando você vê num filme falando, isso é coisa da Idade Média, cara, nada me dói mais do que ver isso. Com a autorização do senhor feudal, muitos camponeses viajavam, como eu falei, faziam peregrinações a santuários locais ou até iam para Jerusalém nas cruzadas. Outros iam vender produtos em vilas vizinhas, procurar trabalho temporário em outro lugar, até buscar esposa em outras regiões, algo impensável entre os nobres, presos a casamentos políticos. Então, se a gente analisar bem, o servo tinha relativa mais liberdade do que os nobres, porque o nobre sim estava preso àquela terra, estava preso a casamento entre famílias e não podia se deslocar, não tinha tanta liberdade assim de mudar. E agora vem outro mito que a gente precisa pôr no chão: a higiene medieval. Os camponeses não eram imundos, sujos, fedidos, com terra na cara e tudo mais. Claro, você vai trabalhar no campo, você tem, mas eles levavam a limpeza a sério, porque acreditavam que as doenças se espalhavam pelos maus odores. Escovavam os dentes com fibras de madeira, sal e cravo, lavavam o corpo com sabão feito de gordura animal e cinzas. Você podia fazer sabão em casa, sim, e faziam. Tomavam banhos em rios, riachos, em tonéis e casas de banho sempre que possível. O jogo Kingdom Come Deliverance 2 tem algumas merdinhas, mas a maior parte é muito, muito fiel. Então você vê que em todo lugar você chega, lava o rosto lá, tal, isso era super, super comum. Lavar a roupa no riacho, tudo mais, era assim que funcionava. Jacques Ligoff lembra que a obsessão moderna com a sujeira medieval diz mais sobre o preconceito moderno e as coisas da era moderna do que sobre a realidade histórica da Idade Média. Também já comentei isso em alguns vídeos. Esses homens e mulheres eram trabalhadores, mas também eram artesãos, ferreiros, carpinteiros e alfaiates. Eles não só trabalhavam no campo, eles também produziam tudo que o feudo precisava. Comercializavam lã, comercializavam sal, ferro, grãos, toda a parte. Eles sustentavam as suas famílias, criavam seus filhos e celebravam muito a vida. A existência camponesa medieval foi dura, instável e às vezes brutal. Colheitas falhavam, doenças surgiam, guerras passavam pelas vilas, mas ela também tinha ritmo, descanso, comunidade, festa e muito, muito sentido, propósito. Talvez o maior mito sobre os camponeses medievais seja esse: achar que eles viviam pior do que nós hoje. Eles viviam de forma diferente e em muitos casos uma vida muito mais saudável do que a nossa, tanto física quanto mental. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga a Idade Média, e é exatamente por isso que esse vídeo faz parte da série Sociedade Feudal, porque entender a vida dos camponeses é só o primeiro passo para a gente compreender como esse mundo realmente funcionava. No próximo episódio, a gente vai subir um degrau nessa pirâmide social para responder uma outra pergunta fundamental: o senhor feudal era apenas o dono da terra? Era um vilão? Um cara mau, um opressor, ou ele era o responsável por manter toda aquela comunidade viva, um protetor? Se você quer entender poder, proteção e lealdade da Idade Média, o próximo vídeo é fundamental. E se você ainda não viu o episódio anterior da série, Como é que Roma caiu e a Europa sobreviveu, começa por ele. Tá aqui, é só clicar. É ali que tudo isso começa a fazer sentido. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!